Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite para as mamães que não viram o meu vídeo da parte da manhã. Feliz Dia das Mães e que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Meus amigos, mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama. E a gente vai falar muito aqui sobre o Campeonato Brasileiro da Série B. O Vasco está de novo na competição, brigando lá no topo. A gente espera já que na próxima rodada o Vasco consiga entrar no G4. Vamos falar muito aqui sobre a chegada da 777 Partners ao Rio de Janeiro. Jornalista cravando aí que o Zé Ricardo não fica, que o Zé Ricardo vai ser demitido nesta semana. E a gente vai falar muito aqui também sobre o novo patrocinador do Vasco da Gama. Então, você que não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bem, meus amigos, os jogadores do Vasco da Gama hoje tiveram folga aí merecida, após vencer com o apoio da torcida a equipe do CSA por 1-0. Futebol muito pobre, é verdade, mas o mais importante foi o Vasco da Gama ter conseguido 3 pontos. 3 pontos que colocou o Vasco da Gama de novo próximo ao G4, dependendo só de si. Amanhã começa a preparação do jogo do Vasco para a partida contra a equipe do Bahia. O Vasco joga com o Bahia às 16 horas no próximo domingo. Portanto, 7 dias para poder preparar a equipe. Hoje a gente tomou conhecimento que o Vasco da Gama fechou finalmente aí, depois de idas e vindas, o patrocínio aí com a empresa farmacêutica a Eblon. O Vasco fecha o contrato aí até o final do ano. A empresa vem para o lugar aí da Forte Aliança, vai ficar aqui no Omoplata, e é o seguinte, o Vasco vai receber aí 2 milhões de reais aí, e é um valor aí que deve ajudar o Vasco da Gama. Amigos, a 777 Partners chega no Rio de Janeiro na próxima semana, essa semana agora aí, para trazer a proposta vinculante da SAF para entregar em mãos à diretoria. Todos estarão presentes para assistir o jogo contra o Bahia. E é o seguinte, hoje a gente tomou conhecimento, através do jornalista Jorge Nicola, que Zé Ricardo não deverá continuar no comando do Vasco da Gama. Ou seja, o Jorge Nicola cravou a demissão aí do Zé Ricardo. Vamos ver o que ele falou sobre o Zé Ricardo. Então vamos lá. Falar agora sobre o Vasco da Gama, que prepara mudanças radicais. O Vasco venceu o CSA por 1-0, se aproximou do G4 da Série B, mas ainda assim o torcedor segue pegando no pé de Zé Ricardo. O Zé Ricardo, Carlos Brasil, entre outros, não ficarão no Vasco
assim que a 777 Partners assumiu o controle do clube. A empresa, uma norte-americana, não quer a continuidade dos atuais gestores do clube. A ideia é fazer uma ampla reformulação. O Zé Ricardo não é o técnico dos sonhos da 777, assim como o Carlos Brasil, que é o diretor executivo de futebol, também está longe de ser o nome pensado. A ideia é contratar um técnico de peso, possivelmente estrangeiro, trazer um CEO que possa ser responsável pelo clube e também um novo diretor executivo de futebol com capacidade para falar inglês, com internacionalização, enfim, currículos bem maiores, casos bastante comuns, como a gente já assistiu no Cruzeiro e no Botafogo. Assim que o dono assume, ele começa a mudar tudo e vai ser assim também no Vasco. O torcedor vascaíno não precisa nem ficar preocupado em relação a essa possibilidade. Enquanto isso, o Zé Ricardo... Então tá aí, ó, o jornalista Jorge Nicola cravando, né, a demissão aí do treinador Zé Ricardo e dizendo também que o Carlos Brasil não ficará no Vasco da Gama com a chegada da 777 Partners. Ele disse, conforme vocês ouviram aí, uma matéria que também saiu aqui no Jornal O Dia, jornal de grande circulação aqui no Rio de Janeiro, que a preferência da 777 Partners é aí um técnico estrangeiro, tá? A matéria que a gente colocou esta semana aqui dizia a mesma coisa, então ganha força a demissão aí do Zé Ricardo, que deverá estar deixando o Vasco da Gama nos próximos dias aí, junto aí com o Luiz Melo e também com o Carlos Brasil. Mudanças drásticas aí no Vasco da Gama. É o que a gente espera, ter profissionais mais qualificados que possam agregar mais um pouco aí para o departamento de futebol do clube, né? Muito se falando aí de Jorge Jesus, de Renato Gaúcho, de Cuca, enfim, vamos aguardar para a gente poder ver toda essa situação. Mas deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado pela atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e tamo juntos. Valeu!